Quem acompanha o canal sabe que eu adoro um exercício. Hoje aqui teremos mais um. Então vamos utilizar um modelo da máquina de indução na operação como gerador para prever o seu comportamento. Vamos fazer a previsão do comportamento de valores elétricos e mecânicos, eletromecânicos, seria uma forma compacta de dizer, da máquina de indução operando como gerador. Vamos então ao enunciado do nosso problema. Vamos começar aqui mais uma aula do nosso curso de máquinas de indução. Hoje veremos um exercício resolvido com GIG, gerador de indução com rotor em gaiola, ou poderíamos dizer de forma completa, gerador de indução com rotor gaiola de esquilo. Vamos lá ao enunciado da nossa questão. Os dados aqui, inclusive, são dados que eu já utilizei em outras questões anteriores do nosso curso, mas agora a aplicação dessa máquina é como um GIG, um gerador de indução em gaiola. Um GIG trifásico de 380 volts conectado, no caso o estator em Y, 60 Hz, 6 polos, opera numa velocidade de 1230 RPM. Aqui acho que cabia uma vírgula, né? 6 polos opera numa velocidade de 1250 RPM quando conectado a uma turbina eólica. Determine os valores de potência ativa e reativa nos terminais de estator, dados já em ohm por fase, resistência de estator, resistência de rotor aqui, já referida ao estator, reatância de dispersão do estator, reatância de dispersão do rotor, já referida ao estator, e aqui a reatância de magnetização. O cenário aqui é de você ter um gerador de indução em gaiola exatamente porque está conectado a uma turbina eólica cuja velocidade não é fixa. Então, num certo momento, ela opera a 1230 RPM. Só que a velocidade da turbina vai variar de acordo com a velocidade do vento e vai ficar se alterando. Não tem importância, porque esse GIG está conectado a uma rede elétrica. Então, tem uma conexão à turbina e existe uma outra conexão à rede elétrica em 60 Hz, que não está nem explícita aqui, não foi dita de forma explícita, mas a única suposição possível é essa, inclusive porque os parâmetros foram dados e, obviamente, se foram dados em 60 Hz, somente assim que esses parâmetros seriam válidos, seriam úteis. Então vamos lá. Aqui nós temos então o nosso GIG conectado a uma rede elétrica numa velocidade que está acima da velocidade síncrona, o que é mandatório para que nós tenhamos a operação como gerador. Deixa eu só fazer a troca aqui, ó, da cor do pincel. Aqui eu quero que você veja que, apesar de ser gerador de indução, eu coloquei a corrente entrando para seguir os padrões de potência que nós colocamos antes. A potência positiva é a potência consumida, então quando a potência é positiva, esse dispositivo está consumindo, se a potência for negativa é porque esse dispositivo está fornecendo. Por isso eu mantive aqui o padrão para que a gente pudesse identificar o consumo ou fornecimento de potência de acordo com o sinal. Aqui em destaque não somente a corrente, indicada entrando exatamente para deixar bem claro que eu mantive o padrão em relação ao sinal de potência, aqui também eu tenho o escorregamento em destaque, porque no final das contas ele é variável. Num certo instante está tal que tem um valor correspondente a uma velocidade de 1230. Vamos lá começar nossos cálculos aqui para sabermos as potências ativa e reativa dos terminais do estator. Nós queremos essa potência aqui, ó, desses terminais aqui, ó, desses terminais. Vamos então fazer essa conta. Vou começar calculando a velocidade síncrona para depois encontrar o escorregamento. Por que motivo? Que eu preciso saber a impedância equivalente desse circuito para poder, sabendo da impedância equivalente e também da tensão, calcular a potência complexa e, obviamente, da potência complexa na sua representação retangular, fico sabendo a potência ativa e reativa. Vamos então por partes. Primeira velocidade síncrona, 120 Fs sobre P. 120 vezes 60 sobre P igual a 6. A máquina tem 6 polos, essa máquina que está conectada à rede elétrica, ainda que o enunciado não tenha sido explícito em relação a isso. Aqui eu corto, aqui fica 10, então fica 1200 RPM. Esperávamos isso, porque se opera como GIG, então a velocidade do rotor tem que ser maior do que a velocidade síncrona para que essa resistência fique negativa, representando, portanto, no modelo, o fornecimento de potência à rede elétrica. Então, calcula o escorregamento, que vai dar aqui, ó, velocidade síncrona
menos velocidade do rotor, 1.230 RPM, foi um dado do problema, 1.230 RPM, sobre velocidade síncrona, 1.200 RPM. Aqui só dá uma aumentada para você enxergar um pouquinho melhor. E este valor aqui será de menos 0,025. Se tivéssemos de colocar em valor percentual, seria 2,5%. Então, em posse do escorregamento, já posso calcular esta impedância, porque esse valor de resistência aqui, ó, que representa não somente as perdas no rotor, somada da potência eletromagnética, já pode ser calculado. E como é que eu calculo a impedância equivalente? É a impedância do estator mais o paralelo entre a reatância de magnetização e a impedância do rotor. Só para você ver isso aqui, você tem aqui, ó, aqui a impedância do estator, RS mais JXLS. Aqui você tem a reatância de magnetização. Aqui você tem a impedância do rotor. Então, eu acho o paralelo entre essas duas e depois eu somo com essa para encontrar a impedância equivalente. É isso que está aqui bem descrito. O que é o paralelo entre duas impedâncias? É a multiplicação pela soma, não é? Então, só escrevendo aqui o valor, esse S, colocar aqui com destaque devido, ó, menos 0,025. E agora eu posso fazer a multiplicação pela soma. O paralelo é exatamente a multiplicação pela soma. Então, fica menos 0,025. Deixa eu botar aqui um pouquinho menor. Menos 0,025. E aqui já tem mais espaço, já coloco um pouquinho maior. 0,25. Só fiz a multiplicação pela soma dessas duas impedâncias. O resultado disso me dá a impedância equivalente, que eu não vou fazer a conta agora, ao vivo, afinal de contas, ao vivo não, gravado na verdade, né? Mas não vou fazer a conta agora, já fiz a conta antes e a impedância equivalente deu menos 17,364 mais J 18,89, desculpa, 18,89, vou botar aqui, 18,897. Isso em ohms. Esse é o valor da impedância equivalente. Como eu encontro a potência nos terminais do GIDA, a potência complexa do estator, o S aqui indicando o stator de estator, e eu coloquei aqui também igual a GIG, que seria a potência nos terminais do GIG. A potência que a gente mais se importa é a potência nos terminais. Então, eu coloquei aqui como sendo a potência complexa do GIG. 3 vezes a potência do circuito monofásico. Isso aqui é o circuito equivalente de uma fase. Então, a potência total do equipamento é 3 vezes esse valor. 3 vezes 220 volts, que é a tensão ao quadrado, sobre o complexo conjugado complexo aqui dessa impedância, que a gente achou anteriormente. Então, vai ser menos 17,364. Só melhorar aqui. Opa! E aqui vale a pena dar uma ênfase, mudando inclusive de cor, colocando aqui, ó, menos, para deixar claro que esse menos veio do complexo conjugado e você depois não se confundir. Menos J 18, opa, melhorar esse 18 aqui, 18,897. Então, esta conta aqui resulta em menos 3,828 mais, deixa eu colocar aqui embaixo, fica mais organizado se eu colocar aqui embaixo, olha, se eu colocar aqui, SS vai ser igual a menos, vou colocar aqui a 3.000, em vez de colocar em kVA, vou colocar em volt-ampere, 3.828,2 mais
J 4166,1 volt-ampere. É essa a resposta? Não, não é essa a resposta, porque foi o pedido que as potências ativa e reativa nos terminais do estator. O que é que esperávamos? Que a potência ativa fosse de fato negativa, porque é um gerador de indução, então a potência tem que ser fornecida à rede. E esperávamos que a potência reativa fosse positiva, porque ele consome potência reativa da rede para poder criar o campo magnético e, portanto, operar da forma devida. Então a potência ativa ela sai do gerador, a potência reativa entra no gerador. Era essa a expectativa que tínhamos, essa expectativa que de fato obtivemos nos nossos cálculos. A expectativa foi de fato efetivada. Então eu tenho aqui que o P do gerador será igual a menos 3.828,2 watts, enquanto que a potência reativa do gerador será igual a 4.166,1 volt-ampere reativo. Você poderia, se você quisesse, só dar uma mudada aqui na cor para dar um destaque à nossa resposta, só colocar aqui mais bonitinho, resposta não pode passar em branco, ela tem que ser destacada. Você poderia perfeitamente colocar o valor da potência ativa positiva, desde que, após fazer o cálculo da forma correta, você informasse que está sendo fornecida a rede elétrica pelo gerador, pela máquina, enquanto que colocar aqui esse valor positivo, informando que está consumindo. Ou então escrever simplesmente com sinal negativo, que dentro da convenção já satisfaz em relação à resposta. Espero que você tenha gostado e aprendido, obviamente, o conteúdo da aula de hoje e aguardo você na continuidade do nosso curso de máquina de indução.